Olá, tudo bem? Que bom ver você por aqui, que bom que você está aqui conosco para saber dicas sobre saúde, bem-estar e naturopatia. A sua companhia é muito mais do que bem-vinda, fique à vontade para ver, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Eu ainda te peço que, aliás, te faço um convite, que você assine o nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todos os nossos conteúdos quando eles forem ao ar. Aí você vai ter a oportunidade de ver, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Hoje eu ainda quero te convidar a nós continuarmos a nossa reflexão sobre a necessidade de nós termos o nosso corpo limpo e equilibrado, com a alcalinidade correta, para que o nosso organismo possa ter a capacidade de se autocurar, que possa ter a capacidade de autocura ou homeostase. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito interessante do nosso organismo. Nós vamos falar sobre a nossa imunidade. Afinal, como funciona a nossa imunidade? Como funciona a imunidade do organismo humano? Será que ele realmente funciona? Será que ele realmente traz saúde para o nosso organismo? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse mecanismo importante que é o nosso sistema imunitário ou sistema imune ou imunidade. Então nós vamos entender um pouco como funciona esse sistema tão importante para o nosso organismo. O que o sistema imunológico faz? O que ele faz ao nosso organismo? Nós devemos entender que o sistema imunológico ele é um mecanismo de defesa. O que esse mecanismo de defesa faz? Ele vai proteger o nosso organismo das agressões externas, vai proteger o nosso corpo. É como se fosse um exército defendendo um país. Então ele vai tentar, vai trazer segurança para todo o nosso território, todo o nosso organismo. Então ele é um mecanismo de defesa. Então esse mecanismo de defesa chamado sistema imunológico, ou sistema imune, ou sistema imunitário, ele protege o nosso organismo das agressões ou dos perigos externos. O que são esses perigos externos? São os fungos, as bactérias, os vírus e parasitas, que eles são chamados de patógenos. Então o nosso sistema imunológico ele protege o nosso organismo desses patógenos que podem de alguma forma adentrar o nosso organismo trazendo certas doenças que nós vamos ver no decorrer dessa explanação. O nosso sistema imunológico ele tem 3 níveis de defesa. O primeiro nível de defesa que nós conhecemos dele são as barreiras de superfície. O que são essas barreiras de superfície? São a pele e as mucosas do nosso organismo que exercem esse papel de barreira de superfície. A segunda barreira que nós temos é o sistema imunológico inato, ou imunidade inata. Ela tem uma função mais geral. O que quer dizer com a função mais geral? Ela tem uma ação geral. Ela vai atacar o sistema imunológico inato, ele vai atacar todo e qualquer patógeno que adentrar no nosso organismo, naquele primeiro momento. E a terceira barreira que nós temos, ou o terceiro nível, nós temos o sistema imunológico adaptativo. Ele age em conjunto com o sistema inato, ou o sistema imunológico inato, ou a imunidade inata. E eles trabalham junto e com essas informações que eles têm um do outro, eles vão avaliar o sistema imunológico adaptativo, ele vai avaliar quais são esses tipos de invasores e como vai atacar e como vai proteger o nosso organismo desses invasores. Eles são muito mais específicos. A imunidade inata ela tem a resposta mais rápida. Ela é a primeira a atacar esses patógenos que adentram o nosso organismo. Só que ele age de maneira inespecífica. Por quê? Ele ataca esses patógenos, esses antígenos, e informa a imunidade adaptativa a natureza específica deles, através das citocinas, que são as células de defesa. Então ele vai lá, ele ataca esses patógenos com os antígenos e informa a imunidade adaptativa a natureza específica desses invasores, desses patógenos, através das células de defesa. Então ela vai mostrar aos glóbulos brancos aonde eles devem atuar, onde eles devem chegar para proteger o organismo, gerando dessa forma o que nós chamamos de anticorpos. Já a imunidade adaptativa ela é muito mais específica, ela vai agir de acordo com as informações
que a imunidade inata passa para ela. Então ela vai atacar aqueles patógenos de maneira específica, vai saber quem são e como atacá-los. Então é com essas informações obtidas pela imunidade inata é que eles vão atacar. Um outro detalhe importante: os glóbulos brancos eles atuam de maneira muito interessante no nosso sistema imune. Então eles são chamados também de leucócitos. Esses leucócitos, o que eles fazem, os glóbulos brancos? Eles sempre procuram por patógenos que estejam ali no nosso organismo. Eles circulam aonde? Pelos vasos, artérias, veias e vasos linfáticos. Eles são armazenados aonde? Nos principais órgãos linfóides que nós temos, como o timo, o baço, a medula óssea, os gânglios linfáticos, amígdalas, intestinos e etc. Que tem mais órgãos linfóides no nosso organismo, mas eu estou citando aqui os principais. E esses glóbulos brancos, por sua vez, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser os fagócitos e os linfócitos, que também têm funções específicas no nosso sistema imunitário. Os fagócitos eles têm a função de envolver, absorver e decompor os patógenos. É como se fosse assim ele vai envolver, absorver e vai comer, ele vai devorar esses patógenos. Então a função dele é essa: ele vai chegar, ele vai envolver, esse patógeno vai absorver e depois vai decompor. Esses se subdividem de acordo com as funções que eles têm, esses fagócitos. O primeiro deles que eu quero falar são os neutrófilos. Os neutrófilos eles atacam principalmente as bactérias. Então eles atacam muito mais, não é somente as bactérias, mas atacam principalmente as bactérias. Nós temos também os macrófagos. Eles buscam patógenos e removem células mortas ou doentes. Então, quando nós podemos ver, os glóbulos brancos eles não agem somente para proteger o nosso organismo de patógenos. Eles também podem remover as células mortas ou doentes para trazer justamente o equilíbrio para o nosso organismo. Temos também os monócitos. Os monócitos eles são agentes especiais. Eles podem se camuflar, eles podem se modificar de acordo com a necessidade ou com a função que eles precisam exercer naquele momento da defesa do nosso organismo. Eles podem assumir forma ou a função de outros fagócitos, dependendo da necessidade que ele encontrar naquele momento. Nós temos também os matócitos. Os matócitos também atacam os patógenos. Não somente isso, eles também curam feridas e recompõem tecidos danificados. Então, eles vão ali, além de atacar os patógenos, vão curar aquela ferida que possa estar sangrando, por exemplo. Eles vão agir para fechar aquela ferida, para curar e recompor tecidos danificados do nosso organismo. O segundo tipo que eu quero falar dos glóbulos brancos, nós vamos falar sobre os linfócitos. Os linfócitos eles têm uma função muito interessante. Eles são a memória ou o banco de dados do nosso sistema imunitário. Então, o sistema imunitário, nesse caso, os linfócitos eles vão ter essa função de memória. Eles guardam todas as informações de todo e qualquer invasor que tenha adentrado o nosso organismo. Então, eles vão guardar aquelas informações. Aí, quando esses patógenos ou esses invasores entrarem novamente no organismo, eles vão saber quem são eles e como atacá-los. Eles são produzidos na medula óssea. Então, é na medula óssea que eles são produzidos e são distribuídos pelo nosso organismo. Eles produzem os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, por sua vez, eles liberam imunglobinas ou anticorpos que grudam nesses antígenos. Eles vão agir como uma espécie de marcadores, mostrando que células ou que invasores eles devem atacar. As células T, por sua vez, são reguladoras ou imunomoduladoras. Elas não deixam aparecer os autoantígenos. O que os autoantígenos fazem? Eles podem fazer com que o próprio sistema imune ataque o próprio organismo. Ele não vai diferenciar quem invasou e quem não é. Quando isso ocorre, ele vai atacar o organismo inteiro, atacar tanto células boas ou como invasores também. Então, quando isso ocorre, pode provocar algumas doenças chamadas autoimunes, que podem ser lúpus, o lúpus eritematoso, a doença celíaca, a tireoide de Hashimoto, doenças degenerativas e outros que podem ocorrer no nosso organismo.
E também os linfócitos B e T, eles têm funções específicas no sistema imunitário. Esse é assunto para um próximo vídeo, que nós vamos falar sobre essas funções, além de outras coisas, essas funções dos linfócitos B e T. Eu quero agradecer você estar aqui conosco até esse momento e te peço que você nos siga nas redes sociais e também no nosso site, pois a sua companhia é muito mais do que bem-vinda. O nosso link está aqui logo abaixo, fique à vontade para clicar, para compartilhar e para curtir o nosso conteúdo. Gratidão pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, que Deus te abençoe.